Olá, quarta-feira, 29 de maio, véspera de feriado prolongado. A chuva não para e alguns bairros da cidade estão cheios de lama. Veja os outros destaques da edição de hoje. Bares e restaurantes participam de mostra gastronômica. Tô gostando, tem bastante variedade, comida. E Dia do Desafio incentiva a prática de esportes. O GAECO e o Ministério Público acusaram formalmente ontem 11 pessoas investigadas por formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Também ontem, relativo ao mesmo caso, a Justiça pediu a prisão preventiva de um empresário e de um diretor de uma empresa de soja aqui de Bauru. Os dois estão foragidos. E agora uma reportagem que vai dar água na boca. Desde ontem, a USC realiza uma mostra gastronômica, com pratos tradicionais de bares e restaurantes de Bauru e também feitos pelos alunos do curso, é possível conhecer um pouco mais da culinária da cidade. O pão francês sem miolo ganha carne de pernil e um pouquinho de queijo. Está pronto o sanduíche, típico da noite paulistana. Daí é só provar. Com aquele cafezinho fica ainda melhor. Achei muito bom, caprichado, pessoal bem arrumado, muito gostoso. O sanduíche é um dos pratos servidos na mostra de gastronomia da USC. Eles foram feitos por alunos do curso. Esse também é o caso do bolinho de bacalhau, frito na hora para a gente sentir todo o sabor. Essa é uma forma de colocar em prática conceitos que os estudantes aprenderam dentro da sala de aula. É um evento grande, é um evento em que nós podemos mostrar, inclusive, toda a cultura, toda a identidade da nossa cozinha brasileira. Um evento como esse é realmente uma oportunidade para que eles tenham a prática, que eles pratiquem um evento como esse, ou seja, todo o planejamento, toda a organização, a execução do evento realmente e saber se tudo funcionou ou não, não é? Porque no momento em que acontece uma coisa dessa, tudo pode sair errado e eles têm que saber como contornar todos esses problemas. Na cozinha, a temperatura é alta e eles têm que saber o que fazer nesse momento. É importante. Além dos quitutes feitos pelos alunos de gastronomia, também é possível conhecer um pouco os pratos tradicionais de bares e restaurantes de Bauru. Aqui, por exemplo, o que tem feito sucesso é o yakisoba. E não é à toa, porque está bem gostoso. Essa fila é para experimentar pratos tradicionais da cozinha italiana. Com o friozinho dos últimos dias, as massas também foram uma opção de muitos visitantes da mostra. Eu sou apaixonada por comida italiana em geral e eu adoro nhoque, então... E aproveitou o frio, né? E o frio ajuda a comer, né? Uma comidinha bem quente, assim. Outro prato é a tapioca, que sai quentinha da panela. O evento é uma oportunidade para os estabelecimentos da cidade mostrarem seus talentos. É interessante porque a gente divulga a culinária, né? Muitas pessoas ouvem falar, mas não conhecem. E aqui é uma ótima oportunidade de ficar conhecendo. E claro, não podia faltar a sobremesa. O evento é de graça e aberto ao público. Quem já passou por aqui não se arrependeu. É uma delícia, eu adoro essa época do ano quando tem, é muito gostoso, é bastante diferente. Tô gostando, tem bastante variedade, comida, legal. Essa hora dá uma fome, né? E hoje é o último dia da mostra. Se você quiser experimentar um desses pratos, é só ir até a USC das 6h30 da tarde até as 10h30 da noite. Amanhã, quinta-feira, é feriado de Corpus Christi. Veja os horários de funcionamento de alguns serviços aqui na cidade. Atendimentos médicos de urgência e emergência são realizados nos pronto-socorros Central e Infantil e nas UPAs Bela Vista, Ipiranga e Meridota. A exemplo do SAMU, essas unidades operam 24 horas. O Zoológico Municipal fica aberto ao público todos os dias e é uma opção de entretenimento ou ao ar livre. É importante prestar atenção no horário de funcionamento, que muda na sexta-feira.
O Jardim Botânico também permanece aberto todos os dias, inclusive no feriado. Problemas com a rede de água e esgoto devem ser comunicados ao DAI, que mantém plantão por telefone. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, as feiras livres funcionam normalmente durante o feriado e final de semana. Os ecopontos não abrem na quinta-feira, mas atendem a população na sexta e no sábado. A coleta de lixo comum e a seletiva estão suspensas na quinta-feira e retornam na sexta e no sábado. O transporte coletivo acompanha a tabela horária de feriado para esta quinta-feira e volta a cumprir a tabela de dia útil na sexta. O Poupa Tempo de Bauru não abre na quinta-feira, dia do feriado, mas atende normalmente na sexta e no sábado. Muita gente vai aproveitar os dias de folga para viajar. Na estrada é bom tomar cuidado na hora de dirigir. Quem for viajar é bom ficar de olho no tempo, porque a previsão é de chuva para todo o feriado prolongado. Sobre a operação, a gente vai conversar agora com o Tenente Fernando Ferreira de Moraes. Tenente, que cuidado que o pessoal deve ter na hora de dirigir com um tempo assim? A gente vê que já está chovendo já, né? Sim, independente de chuva ou não, o cidadão deve sempre respeitar a sinalização existente ao longo da via, né? Principalmente com relação aos limites de velocidade, não ingerir bebida alcoólica, somente ultrapassar onde é permitido. Em especial em dias de chuva, tem que ter uma cautela especial, porque a distância de frenagem aumenta muito. Então ele tem que aumentar a distância de segurança em relação ao veículo que transita à sua frente, transitar de preferência com os faróis acesos para que ele seja melhor visualizado pelos outros veículos e também reduzir a velocidade. Essas três ações com certeza vão aumentar muito a segurança dele, minimizando a chance de ocorrer um acidente. Tem alguns horários aí que são mais complicados, né? Que a rodovia fica mais cheia, né? Que horários são esses aí? Eles devem ser evitados? Até por volta das 20, 22 horas, estima-se que vai durar esse movimento bastante alto, que é um movimento de ida, né? As pessoas estão começando a viagem. Também é um movimento de retorno, normalmente é no domingo, depois do almoço, a partir das 2 horas até por volta das 8 horas da noite. Obrigado pelas informações. Bom, então os motoristas que forem viajar ainda hoje, é bom ter cautela, porque a chuva já começou e ela não deve parar até domingo. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa chuva. E no próximo bloco você vai conhecer uma exposição de rádios antigos. E ainda hoje. Vamos falar da importância da prática esportiva. Voltamos já. A chuva dos últimos dias tem causado problemas para os moradores de Bauru. As avenidas Nações Unidas e Alfredo Maia são as mais castigadas. Nos bairros, principalmente naqueles em que o asfalto ainda não está em todas as ruas, motoristas e pedestres têm que encarar a lama. Os carros desviam do barro que chega no asfalto na Bernardino de Campos, na zona oeste da cidade. Seu Edmur mora nesta região, em uma das ruas da Vila Nova Celina. Há 17 anos, a chuva é um desafio para a família dele. Toda vez que chove acontece isso, toda vez. E quando não acontece pior, né? Que ainda não estragou tanto agora que estragou só a lateral. Mas tem vezes que você não consegue, às vezes, nem transitar pela rua. A lama em ruas sem asfalto é o principal problema causado pelas chuvas dos últimos dias em Bauru. Em vias como essa, carros não passam de jeito nenhum. E até para quem está a pé, fica difícil caminhar com segurança. Aqui, por exemplo, o servente de pedreiro se arrisca com uma moto no meio dos buracos e da enxurrada na rua de terra. Tava boa a rua, mas choveu, acabou. Você vê, o asfalto vai até ali, custava fazer até lá em cima, emendar no outro asfalto. Já que estão asfaltando as outras ruas em redor daqui, né? Podia o prefeito, já que tá fazendo, vamos fazer tudo, né? Ou faz tudo ou não faz nada. Em bairros como Parque Viaduto, São João, Vila Nova Celina e Núcleo Joaquim Guilherme, cenas como essas são uma rotina quando chove. A pavimentação chegou em algumas vias, mas em outras ainda não. E o barro invade inclusive o asfalto. Faz 16 anos que eu moro aqui. E essa luta não é de hoje que a gente está tentando fazer para resolver esse negócio aqui. Eu acho engraçado que eles asfaltam uma parte e a outra parte deixa à mercê. Aí não adianta. Em dias em que a chuva não dá trégua, para evitar acidentes e problemas ainda maiores, a Defesa Civil alerta para alguns cuidados.
A população deve ter um cuidado especial com o lixo. Existe muito lixo correndo nas ruas, existe também entulho, pessoas fazem obra, colocam o resto de entulho nas calçadas, isso acaba indo para as galerias, entupindo e agravando a questão das enchentes. Quem estiver em trânsito, procure alternativas para acessar a escola, a creche, o trabalho, casa de parentes, amigos, supermercados. Ao ser surpreendido por um alagamento, já sabe de antemão qual é a rota que vai seguir com segurança. O asfalto ainda vai demorar um pouco para chegar aí nos bairros citados na reportagem. Para asfaltar essas ruas de terra, a Prefeitura pretende obter um financiamento de 43 milhões de reais por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do Governo Federal. Um projeto de lei que autoriza o empréstimo está em discussão na Câmara dos Vereadores aqui de Bauru. A projeção é que esse dinheiro seja o suficiente para asfaltar até 700 quadras. Será que a chuva vai dar trégua nos próximos dias? Veja os detalhes no mapa. Chove em todo o estado de São Paulo. Em algumas regiões, há probabilidade de chuvas com descargas elétricas. Essa instabilidade continua amanhã. O tempo volta a abrir na sexta-feira. Em Bauru, a chuva continua hoje à noite. A umidade do ar está em 96%. Os ventos fracos sopram a 9 km por hora. A máxima hoje foi de 17 graus, agora à tarde. Amanhã, o sol pode aparecer entre nuvens. A máxima será de 28 graus aqui na cidade e em Piratininga. Em Agudos, máxima prevista de 26 graus. Um pedaço da história das comunicações pode ser visitada aqui em Bauru. Uma exposição de rádios antigos foi montada na sede da 94 FM. A mostra tem quase 100 aparelhos de várias marcas, modelos e países. Os aparelhos eram colecionados pelo técnico em eletrônica João Álvaro de Barros Melo. Ele comprava as peças ou então recebia os rádios de doações de amigos e parentes. Quem tem mais informações é Ana Lúcia Melo, ela é esposa do João. Ô, Ana, conta pra gente, por que ele tinha tanto fascínio assim por rádios antigos? Bom, desde criança ele viu na casa do pai dele, que o pai gostava e o pai montava kits que comprava de rádio. E isso foi crescendo com ele. Até que ele veio para Bauru, estudou na fundação e começou a fazer o curso de eletrônica. A gente está vendo que tem umas peças aqui que são bem raras, bem diferentes, né? Queria que você contasse pra gente desse rádio aqui. Você falou que isso aqui era uma mina terrestre. Como que é isso? Era uma mina terrestre. Na época da guerra, quando os rádios foram dizimados, o ser humano, com a capacidade dele, queria ouvir, queria ter a curiosidade de saber o que se passava, eles construíram um rádio de galena dentro de uma mina e era uma forma de camuflar o rádio, né? As pessoas não conseguiam encontrar o rádio. Tem uma outra peça que eu queria que você mostrasse pra gente, que é uma outra raridade. É uma das mais antigas que a gente tem aqui, né? Tem um rádio de galena aqui, de 1900, né? Como que ele adquiriu esse rádio? Esse foi na feirinha, lá em São Paulo, na Benedito Calixto. E a pessoa que estava vendendo isso achou que era um rádio, uma peça científica. Nem ele tinha noção realmente de o que era. E o João, com a curiosidade dele, começou a olhar, investigar tudo e percebeu que era um rádio de galena. E tem ideia de quanto que valeria uma peça hoje como essa? Eles cotam mais ou menos em torno de $30 mil, $40 mil nessa faixa. Quer dizer, são peças bem raras mesmo, né? E o João, assim, ele comprava esses rádios ou ganhava e ele fazia todos eles funcionarem. Ele comprava, ele ganhou algumas peças, tudo. A gente brinca assim, que é garimpar, né? Então eu procurava em lojas antigas de cidades vizinhas de Bauru. Nós fomos para Porto Alegre buscar rádio, através da internet, peças que vinham dos Estados Unidos que ele adquiria, tudo. Então é o verdadeiro garimpo mesmo de rádio. E todos funcionavam com o esquema que ele adquiria, tudo. Legal, muito obrigado pelas informações, Ana. Bom, lembrando que a exposição vai até a sexta-feira desta semana, aqui no Espaço Cultural da 94 FM, que fica na rua Marcos Augusto Genovez Serra, quadra 3, número 35. As visitas podem ser feitas de segunda a sábado, das 9 da manhã até às 7 horas da noite. E os grupos que quiserem fazer agendamentos para uma quantidade maior de pessoas, podem entrar em contato pelo telefone 2108-9490. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias.
Logo depois do intervalo, a gente fala sobre o Dia do Desafio e a importância das atividades físicas com o professor da Unesp em Bauru, Márcio Pereira da Silva. Voltamos já. A quarta-feira foi dia de atividades físicas aqui em Bauru. As várias ações fizeram parte do Dia do Desafio. Mesmo com frio, esse pessoal saiu cedo da cama para se exercitar. Eles participam do Dia do Desafio, competição internacional de atividades físicas que envolve vários municípios. Todos os anos, as cidades participantes competem em duplas. Vence aquela que registrar o maior número de pessoas fazendo as atividades. E neste ano, Bauru concorre com o município de Anápolis, em Goiás. Em toda a cidade, vários pontos receberam o desafio. Aqui nesta praça, cerca de 300 alunos do ensino fundamental e médio compareceram. O basquete foi um dos esportes que mais agitaram a galera. Teve até estrela do time local, dando uma força para quem está começando. Pra gente é um pouco diferente, assim, sabe? Sai um pouco da nossa rotina, mas é bom pra gente passar uma experiência que a gente tem dentro da quadra, passar o nosso dia a dia que a gente faz para as crianças e também para elas aprenderem. Tá mais com o esporte, assim, sabe? E passar um pouco mais do nosso dia a dia, é gostoso isso. Ao som do DJ, essa turma aprendeu vários passos de dança de rua. O SESC também promoveu atividades. Aqui a galera aprendeu a superar obstáculos com o parkour. O parkour tem como finalidade simples você chegar de um ponto a outro com forma mais eficaz e ágil. Você não precisa se esforçar muito, gastar muita energia. Então você, se tem um muro, você simplesmente vai passar por ele fazendo um movimento simples, no qual o seu corpo passe por ele confortável. Pular corda exige coordenação. Pular duas, então, ficou mais difícil. Mas não para o Fabrício, que mandou bem na frente dos colegas e ainda tirou onda. Facinho pular corda, então? Pra mim, né? Faz tempo que eu faço isso, já, desde pequeno. O dia ainda contou com atividades recreativas. Nesta aqui, a equipe com os papéis cor-de-rosa ganhou. E as aulas de ginástica acrobática movimentaram esses estudantes. Seja um esporte ou uma brincadeira de criança, o importante é não ficar parado. Muitos já realizam atividade física, né? Então é uma oportunidade de conhecer algo novo. E os que não realizam essa experimentação para incorporar no seu dia a dia a prática da atividade física. Olha, ainda dá tempo de participar do Dia do Desafio e ajudar Bauru a ganhar. As atividades do SESC vão até às 9 da noite. Você também pode registrar a sua participação pelo telefone 0800 771 3457. Para falar sobre a importância da atividade física, nós recebemos aqui no estúdio o professor da Unesp em Bauru, Márcio Pereira da Silva, que também é vice-coordenador do curso de Educação Física. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Professor, por que ações como essas são importantes para incentivar a prática do exercício físico? Até como a própria matéria colocou, algumas pessoas que participam desses eventos, elas já têm, né, o hábito de praticar atividade física e ali surge a oportunidade de conhecer uma nova modalidade, uma nova atividade com a qual no dia a dia ela não tem normalmente o acesso. E para aquelas que não têm, é uma primeira oportunidade, muitas das vezes, de conhecer e a partir do aspecto de motivação, talvez inserir isso no seu dia a dia, né, com a proposta da prática regular. Que outro tipo de ação pode ser feita para que as pessoas percebam essa importância? A própria proposta do Dia do Desafio ela é efetiva no aspecto relativo, porque considerando o que é proposto hoje, no dia específico, as pessoas têm a possibilidade de realizar alguma atividade. Só que algumas dessas atividades necessitariam de estímulos com uma frequência maior, né, ou que os espaços em que normalmente elas são oferecidas tivesse a disponibilidade para que o público pudesse realizar com maior frequência. Então, às vezes, é pontual, né? Tem relação com o Dia do Desafio, inclusive pela proposta, né, reunir o maior número de pessoas competindo com uma outra localidade, mas a continuidade desse processo nem sempre se dá. Então, às vezes, essa proposta se encerra no próprio dia e a ideia seria que houvesse a continuidade. Então, as atividades ali propostas, né, que fosse feito um levantamento sobre localidades em que haveria a possibilidade de realizá-las além do Dia do Desafio, né? Então, parcerias que pudessem ser estabelecidas, ou mesmo um informativo para a comunidade dos locais em que normalmente
essas atividades poderiam ser feitas além do dia do desafio, seria uma iniciativa interessante, né, com essa proposta de continuidade na atividade. A gente sabe que fazer uma atividade física é importantíssimo, né? Sim. Mas existe uma frequência ideal ou essa frequência vai variar de pessoa para pessoa? Tá. Há algum tempo atrás, trabalhava-se com uma prerrogativa de um mínimo de dias na semana para que uma atividade física realizada, né, pudesse trazer benefícios para o organismo. A gente fala de 3 vezes por semana. Isso. Só que hoje sabe-se que existem outros aspectos que são considerados e levam em consideração a individualidade de cada pessoa, né? Então, dependendo das demandas diárias, porque existem profissões em que há um nível de exigência física maior, talvez como complementação não houvesse a necessidade de estabelecer exatamente um número mínimo de dias, de 3 dias, porque complementar ao que já faz no seu dia a dia, você poderia aprimorar alguma capacidade física sem necessariamente trabalhar com essa prerrogativa dos 3 dias. Além disso, a atividade física ela interfere em várias esferas do nosso organismo, não só no campo fisiológico, mas também no campo que a gente costuma considerar psicológico ou mental. E muitas vezes, mesmo a prática de uma atividade, uma única vez durante a semana, já cumpre um objetivo de catarse ou de alívio de estresse, ainda que não traga um benefício no âmbito do condicionamento físico. E isso a gente não pode negar, também de alguma forma vem contribuir para o bem-estar psíquico da pessoa. E é sempre importante o acompanhamento de um profissional de educação física. Isso. A atividade física sozinha, né, ela talvez não consiga assegurar alguns benefícios, né, e dependendo do objetivo pretendido por quem a pratica, existe a necessidade de vincular, né, a atuação do profissional de educação física a outros profissionais, né. Mas quando o universo específico tem relação com a atividade física, né, existe a necessidade realmente de alguém que a supervisione de maneira adequada, e mesmo que alguns praticantes, pela regularidade ou pela experiência que já tenham, o que lhes confere uma certa autonomia para realizar alguns programas de exercício sem, num determinado momento, haver a supervisão do profissional, ainda assim existe a necessidade da presença desse profissional na programação, né, desse rol de atividades que seria executado e trabalhar com alguns parâmetros que normalmente a gente utiliza, de volume, como volume, intensidade, uma preparação adequada para a atividade, né? Então, a ideia é conferir a quem pratica atividade autonomia para gerenciar o mínimo, o básico de atividade. Mas a elaboração global do seu programa prescinde, né, da presença de um profissional. Professor, para a gente encerrar, como que as pessoas podem incluir a atividade física na rotina do dia a dia, sem necessariamente irem numa academia, ou dá para fazer atividade física sem necessariamente você pagar por isso? Você pode fazer utilizando a sua rotina do dia a dia. Caminhar, andar de bicicleta, são atividades que você pode fazer. Ok. Se a gente for considerar a experiência de movimentação das pessoas na atualidade, me preocupa um pouco apresentar uma linha específica, considerando que muitas pessoas não têm sequer autonomia para se movimentar, visto que hoje muitas ferramentas tecnológicas fazem com que a gente minimize no dia a dia o desgaste com a atividade física, né? Mesmo que existam atividades simples, por vezes, o fato de você não estar atento ao horário do dia, a qualidade do terreno em que vai caminhar, às vezes até a característica do calçado que vai utilizar, mesmo sendo uma atividade que você possa usufruir gratuitamente, né, ainda assim existe a possibilidade de algumas coisas acontecerem de maneira inadequada. No dia a dia, o que hoje a gente considera é que não necessariamente a pessoa tem que realizar um exercício, né? Ela tem que ter uma demanda com a atividade física maior que o convencional, né, para tirá-la da sua rotina e promover um certo nível de aprimoramento. O problema é a dosagem disso, né, e normalmente quem poderia orientar nesse sentido seria o profissional de educação física. Mas existem, lógico, algumas estratégias que podem ser lançadas. Se a pessoa já tem o hábito de andar de bicicleta e se a distância em que normalmente ele tem que transitar
não for tão extensa, e dependendo do local, porque se a gente for considerar Bauru como uma cidade propícia ou não ao uso de bicicletas, né, em alguns trechos talvez isso fosse possível. Ok? Tá certo. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. O Unesp Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Amanhã, feriado, ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau.